e milhões de habitantes. Nós não fazemos ideia do que seja isso. 7 bilhões de pessoas é mais ou menos a quantidade de seres humanos que existem hoje sobre a Terra. E a Bíblia diz-nos que enquanto o Evangelho não for levado a todas as pessoas, enquanto todas as pessoas não receberem o conhecimento de Jesus, Cristo não voltará a este mundo. E eu ficava angustiado com isso. E olhava para as inúmeras pessoas que viviam no meu bairro, que moravam na minha cidade, e eu pensava, então eu tenho que levar o conhecimento de Jesus a essas pessoas. Eu não tenho coragem de falar nem com as pessoas com quem eu tenho intimidade. Imaginem eu falar a todo mundo. Mas há um outro texto bíblico que ainda gostaria de ler convosco. São Mateus capítulo 28, os versos 19 e 20. Este texto diz algo muito semelhante em relação ao texto de Mateus 24 que nós acabamos de ler. São Mateus capítulo 28, os versos 29 e 30. Olhem só, a ideia está ali, a mesma ideia, a necessidade de levar a todas as nações o conhecimento da palavra de Jesus. Portanto, disse Jesus, ide e ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Verso 20. Ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até à consumação dos séculos. É de fato desesperador quando nós vemos a enormidade da tarefa que existe para ser feita. É de fato desesperador nós pensarmos que tanta coisa há para ser feita e quem sabe eu sou tão limitado. Mas sabem, nós vamos ver nesta noite algumas ideias que nos vão pelo menos ajudar a perceber que, primeiro, nós não estamos sozinhos com esta missão. Não depende apenas do meu clube de desbravadores, não depende apenas da minha unidade de ação de escola sabatina na igreja da qual eu faço parte, não depende sequer apenas da minha congregação, mas se todos nós estivermos de alguma forma unidos, nós podemos fazer realmente muita coisa. Acima de tudo, nós podemos fazer a diferença. E recordem-se que ao longo desta semana nós tivemos a oportunidade de ver, por exemplo, que pessoas comuns podem fazer coisas extraordinárias desde que se deixem guiar pelo Espírito de Deus. Outra coisa que nós aprendemos é que Deus coloca em cada um de nós um potencial a ser desenvolvido que nós normalmente não temos a capacidade de compreender até onde Deus nos pode guiar, mas se estivermos dispostos a sermos guiados, a sermos conduzidos na montanha russa que Deus nos quer levar, podemos ter experiências verdadeiramente impressionantes. A primeira dica, ou a primeira ideia a respeito da forma como Deus nos quer envolver no seu trabalho é o primeiro passo, é o mais importante de todos, que é justamente a experiência da oração. E sabem, ontem nós falámos um pouquinho a respeito do poder da oração intercessória. Quando nós oramos, alguma coisa acontece. Quando nós estamos em contato com Deus, acreditem, meus queridos amigos, Deus nunca deixa de responder uma única oração. Todos nós certamente já ouvimos aquela famosa ideia de que Deus tem 3 formas de responder às nossas orações. Responde afirmativamente, dizendo sim, responde negativamente, dizendo não, ou simplesmente dizendo para nós esperarmos um pouquinho. Sabem, Deus nunca deixa de responder às nossas orações. Mesmo quando aparentemente Deus não nos diz nada, às vezes até na própria espera, Deus de alguma forma pode estar a querer ensinar-nos algo que de outra forma nós não entenderíamos ou não poderíamos aprender. Lembre-se, por exemplo, da história de José. José, pelo que a Bíblia nos fala, era um homem que tinha uma experiência de oração, que vivia em comunhão com Deus. Mas sempre que José fazia algo que era de acordo com a vontade de Deus, a Bíblia dá-nos a entender de que aparentemente Deus simplesmente parece que passava uma rasteira em José. José decidiu ser fiel ao seu pai, ele foi procurar os seus irmãos, chegou a um determinado lugar, os irmãos não estavam lá e a Bíblia diz-nos que ele percorreu mais 40 quilómetros para ir encontrar-se com os irmãos. E quando lá chegou, os irmãos resolveram enfiá-lo num buraco. José podia ter voltado para casa. Se ele tivesse voltado para casa e dito para o pai, olha, os meus irmãos não estão naquele lugar onde tu me tinhas mandado, eles agora foram para outro lugar.
Ele teria, quem sabe, se safado, teria evitado tantos problemas. Mas há momentos críticos na nossa vida em que as decisões que nós tomamos são decisões que mudam radicalmente o nosso destino, mudam radicalmente a nossa vida. E José, por ter sido fiel à sua consciência, ele foi enfiado num buraco. E depois de ter sido enfiado num buraco, foi vendido como escravo para o Egito e nunca mais voltou a ver o seu pai durante muitos anos. Quando ele decidiu ser fiel a Deus no trabalho como escravo, quando parecia que, de alguma forma, ele se estava a dar bem, diz-nos a Bíblia que uma situação terrível, uma calúnia sem tamanho, faz com que José vá justamente para a prisão. E eu achei muito interessante que foi comentado durante o sábado, portanto, no último sábado, que José, na verdade, poderia ter sido morto, porque o estatuto de escravo dava aos senhores o direito de disporem da vida dos seus servos, mas porque o seu senhor Potifar conhecia o caráter de José, não o mandou matar. Mas pouca diferença fazia. José estava longe dos seus pais e agora, ainda por cima, estava numa prisão. E sabem, quando parecia que Deus simplesmente tinha se esquecido de José, quando parecia que Deus simplesmente tinha virado as costas àquele rapaz lá perdido no Egito, Deus pode não estar a fazer barulho na nossa vida, mas isto não quer dizer que Deus não esteja atento, que Deus não esteja presente, que Deus não esteja a trabalhar. Sabem, é uma coisa importante. A experiência da oração faz com que, de alguma forma, nós estejamos intimamente conectados com Deus. Deixem-me contar-vos uma pequena experiência que tive um dia com esta coisa de orar. E orar é algo, diríamos assim, tão importante que Deus se comunica conosco mesmo quando nós oramos aborrecidos. Uma vez, eu era professor numa escola que era consideravelmente longe da minha casa e eu tinha que me levantar às 4:30 da manhã para poder sair por volta das 5 e pouquinho, a fim de estar na escola às 7 horas em ponto para começar as aulas. Aliás, um pouquinho antes, para fazer a meditação com os professores e depois começarmos as aulas às 7 horas. A nossa filha do meio era recém-nascida. A minha esposa e eu tínhamos feito um pacto que era: um de nós cuidava da Bianca até à meia-noite e o outro cuidava da meia-noite em diante. Só que a minha esposa estava adoentada e a Bianca também estava adoentada. De modo que eu fiquei com os 2 turnos naquela noite. A Bianca estava com o narizinho entupido, chorava, a chupeta caía, eu tinha que me levantar para lhe pôr a chupeta na boca. Depois precisou mamar, eu levantei-me para lhe dar de mamar. Depois precisou trocar a fraldinha, levantei para trocar a fralda. Depois estava frio, ela mexeu-se um pouquinho, tive que levantar porque ela já estava com frio, tive que levantar para aconchegar. Bom, resumindo e concluindo, das 10 até às 4:30 da manhã, eu não consegui dormir mais do que meia hora seguido. Sempre estava a levantar. Quando o relógio tocou, eu rolei da cama para fazer aquela famosa oração e, a certa altura, eu ajoelhei-me ao lado da cama e comecei a oração mais ou menos assim: Senhor, muito obrigado pela boa... E aí? O quê? Boa? Boa quê, Senhor? Tu já viste a minha filha? Aquela garota acordou a cada meia hora, não me deixou dormir mais de 30 minutos seguida. Ela parece que tinha um reloginho lá dentro dela que dizia que ela devia acordar a cada 30 minutos. Foi para trocar chupeta, para pôr chupeta, para trocar mamadeira. E eu comecei a reclamar com Deus. E comecei sinceramente a dizer: Senhor, isto não é justo. Eu sou um professor de ensino religioso, eu continuo a trabalhar para Ti, Senhor. Como é que é? E francamente, eu pus para Deus, diríamos assim, pus para o lado de fora todo o meu ressentimento naquele momento. E depois que parece que consegui esvaziar todo o meu saco de reclamações, vem uma ideia. É interessante como Deus faz as coisas. É como se Deus, de alguma forma, lá no finalzinho da lista de papéis que eu tinha para descarregar o meu discurso contra Deus, Ele tivesse colocado a seguinte ideia, a seguinte frase: Rui, se tu, mauzinho, chatinho do jeito que tu és capaz de te levantar a cada meia hora para cuidar da tua filha, imagina eu que sou perfeito, como eu não vou cuidar de ti?